E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão, sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também eles andaram contrariamente para comigo, eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se porém de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor
uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem o comprou, àquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números, capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais,
os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais.